Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, é muito bom poder contar com a presença de todos nesta emissão do programa Conexão da Fé. É possível que nos esteja a ver e esteja com a sua Bíblia, e então peço que, se for o caso, possa abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, e vamos ver o versículo 4 daqui a pouco. O programa Conexão da Fé tem então o objetivo de, muito simplesmente, ver o que é que a Palavra de Deus diz e procurar aplicar a Palavra de Deus à nossa vida. Nós devemos estar muito gratos, agradecidos, porque Deus não nos deixou sem conselho, Deus não nos deixou sem um mapa para seguirmos. E temos na Palavra de Deus esse mapa para as nossas vidas. A Bíblia é, do princípio ao fim, a voz de Deus, a carta pessoal de Deus para nós. E nós não precisamos de que alguém nos interprete o que diz a Palavra de Deus. Precisamos de ver apenas o seu claro sentido e aplicar isso à nossa vida. Porque nós não queremos ter apenas um conhecimento intelectual da Palavra de Deus. Queremos que o nosso estudo, a nossa meditação da Palavra de Deus seja um resultado normal do nosso relacionamento com Deus. Meus amigos, minhas amigas, hoje o tema é muito importante. O tema de hoje é o poder da ressurreição. E para lermos então aquele versículo em Romanos, capítulo 1, versículo 4, a Palavra de Deus diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E então vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Este é um tema muito, muito especial. A ressurreição é o facto histórico mais provado e incontornável da história da humanidade. Imaginem, Jesus Cristo, enquanto caminhou neste mundo, anunciou que iria entregar a sua vida, anunciou que a forma como iria dar a sua vida na cruz do Calvário, e até Jesus anunciou previamente que iria ressuscitar depois de enfrentar a morte por causa dos nossos pecados. E então todos os discípulos de Jesus e até os seus inimigos estavam conscientes de que Jesus tinha anunciado que ia ressuscitar. E então imaginem que se Jesus não tivesse ressuscitado, os inimigos de Jesus muito facilmente teriam provado que Jesus não tinha ressuscitado. Vamos ver hoje neste tema e através deste simples versículo da Palavra de Deus que a ressurreição de Jesus prova que Ele é o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus prova o seu imenso poder. A ressurreição de Jesus deve levar-nos a analisar a nossa vida para pensarmos se estamos ou não dentro da sua vontade para ela. Em primeiro lugar, queria que nós então pensássemos no poder da ressurreição. Este versículo diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Todas as dúvidas acerca da mensagem de Jesus desaparecem no momento em que Ele sai vivo daquele túmulo. Jesus Cristo prova que é o Filho de Deus no momento em que Ele volta à vida tal como tinha anunciado.
Aliás, o poder de Cristo é facilmente visto no facto de Ele ter anunciado que Ele tem poder para dar a sua vida e Ele tem poder para torná-la tomá-la. Ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Também ninguém ressuscitou Jesus. Ele próprio ressuscitou dentre os mortos, provando o seu imenso poder. Então Jesus reaparece naquele túmulo, aparece então como o Filho de Deus em poder, claramente identificado. Eu disse antes e volto a dizer que a ressurreição é um facto histórico comprovado. Muitos querem negar este facto, mas não conseguem apresentar provas de que Jesus não ressuscitou. No entanto, nós não podemos provar a ressurreição de Jesus apenas pela negativa. Nós temos a possibilidade de provar a ressurreição de Jesus pela positiva. É interessantíssimo analisar o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo é um grandioso capítulo sobre a ressurreição de Jesus. E nesse capítulo, Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Naquele capítulo, Paulo diz aos Coríntios que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu a várias pessoas. Paulo diz que numa ocasião Jesus apareceu a mais de 500 pessoas depois de ressuscitado. Paulo, naquela carta aos Coríntios, escrita não muitos anos depois da ressurreição de Jesus, Paulo, naquela carta aos Coríntios, Paulo diz aos crentes, membros daquela igreja, Paulo diz, das 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, algumas já morreram. Mas muitas estão ainda vivas. Isto significa que Paulo estava a dizer àqueles coríntios: meus irmãos, quem quiser falar com alguém que viu Cristo vivo, pode fazer a viagem até às terras de Israel e falar com centenas de testemunhas. Não foram apenas os apóstolos, embora esses certamente viram Jesus ressuscitado. Não foram apenas as mulheres que se dirigiram ao túmulo pensando que iam tratar do corpo de Jesus e viram as provas da sua ressurreição. Mas Jesus apareceu ressuscitado a mais de 500 pessoas e os coríntios, Paulo dizia-lhes, podiam ir falar com centenas delas, se assim o desejassem. Então, a ressurreição de Jesus é um facto histórico, verdadeiro e verificável. Todos aqueles que quisessem certificar-se que assim era verdade, podiam falar então com as testemunhas da ressurreição. Meus amigos, minhas amigas, aqui há uns tempos atrás, um realizador famoso fez um documentário em que ele disse: é possível que tenhamos descoberto os ossos de Jesus. Não conseguiram identificar com toda a certeza, mas eles, na sua ânsia de rejeitarem a verdade de Deus, escolhem então rejeitar aquilo que é óbvio e entram na defesa de factos ridículos. Minhas amigas, meus amigos, eu lembro-me nessa ocasião em que se discutia a possível descoberta dos ossos de Jesus, eu lembro-me de ler um artigo num jornal em Portugal, escrito por um homem religioso, um líder de uma religião. E esse homem religioso dizia assim, ele que se diz cristão, ele escrevia assim: mesmo que descobrissem os ossos de Jesus, isso não iria alterar a minha fé. Paulo diz claramente: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas chegamos ao versículo 21 daquele capítulo 15 de 1 Coríntios, em que ele diz assim: mas agora Cristo
ressuscitou. Sim, a ressurreição de Jesus comprova claramente o poder dele. A ressurreição de Jesus prova que ele é o Filho de Deus. Meus amigos, minhas amigas, nós precisamos de ter a certeza que Jesus é o nosso Salvador pessoal. Enquanto estamos nesta vida, Deus, no seu amor, na sua paciência, dá-nos a oportunidade de crermos em Jesus e fazermos dele o nosso Salvador pessoal. Meus amigos, minhas amigas, se nós não fizermos de Jesus o nosso Salvador pessoal, teremos de encontrá-lo um dia como juiz. Jesus, para além de ser o Salvador do mundo, Jesus é o juiz de toda a terra. Temos que ter a certeza, meu amigo, que escuta ou que assiste a esta emissão, por favor, tenha a certeza que já fez de Jesus o seu Salvador. Eu lembro-me do dia em que eu recebi Jesus para ser o meu Salvador pessoal. Eu confessei os meus pecados a Deus e disse a Deus: Senhor, eu creio que Jesus é o único Salvador, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Senhor, salva-me com base naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós vemos o poder da ressurreição, mas queria também falar-vos um pouco do precedente da ressurreição. A ressurreição abre um poderoso precedente. O versículo diz claramente, fala da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Esta palavra mortos aparece-nos no plural. Jesus, então, é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Isso é poderoso, porque uma vez que Jesus ressuscitou, agora sabemos que a ressurreição dos mortos é uma realidade. A ressurreição é algo que está anunciado por Deus desde o livro de Gênesis. Desde o livro de Gênesis que os crentes fiéis em Deus vivem na esperança de um dia serem ressuscitados. A ressurreição de Jesus é a prova dessa esperança. Jesus é chamado dos primeiros frutos e então a ressurreição de Jesus são os primeiros frutos da vida que todos aqueles que nele creem um dia terão também. Esta expressão primeiros frutos é muito importante nas comunidades agrícolas, nas comunidades que dependem da terra, na fase do ano em que começam a vingar, as flores começam a dar origem aos primeiros frutos e esses frutos permanecem nas árvores. Então, esses primeiros frutos garantem que haverá uma colheita. Às vezes nos campos eram feitas sementeiras com antecedência e, de certa forma, sementeiras feitas em menor número, mas feitas com alguma antecedência, com a esperança de, ainda antes da época própria, poder colher alguns frutos. E geralmente as pessoas que dependiam da terra, quando obtinham aqueles primeiros frutos ainda antes da época, isso dava-lhes grande esperança, grande alento para que uma colheita na sua época de vida estava para vir. A ressurreição de Jesus é então os primeiros frutos. Abre um precedente. A ressurreição de Jesus faz-nos saber que a ressurreição prometida desde o início da história do homem, essa ressurreição é uma realidade. E será confirmada na vida de todos aqueles que receberem a salvação pelo único caminho, que é Jesus Cristo, o Salvador. Este precedente deve ser precioso para nós. Quando eu falo de precedente, estou a falar disto. Todos nós que morrermos antes da vinda de Jesus, se já somos salvos, morremos na esperança de um dia sermos ressuscitados.
Sabemos que o nosso espírito, no momento da morte, vai para o Pai. Sabemos disso. Jesus Cristo utilizou essas palavras: Senhor, recebe o meu espírito. Jesus Cristo, dirigindo-se para o ladrão que estava ao seu lado, também crucificado com ele, Jesus Cristo, aquele ladrão que se arrependeu e recebeu Jesus como seu Salvador, Jesus disse-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, o corpo daquele ladrão, tal como o corpo de Cristo, foi colocado num túmulo após a sua morte. Mas Jesus garantiu-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto significa que todos aqueles que morrem em Cristo, o Novo Testamento usa também o termo dormem. Todos aqueles que então partem para encontrar-se com o Senhor, espiritualmente já estão nos lugares celestiais. Mas o seu corpo fica a aguardar a ressurreição. A Bíblia diz-nos que um dia, tal como Ele é, nós seremos também. O mesmo corpo com o qual Jesus ressuscitou é o mesmo corpo com o qual Ele viveu aqui neste mundo. Era um corpo transformado. Também se utiliza a expressão que era um corpo glorificado. Esse corpo glorificado de Jesus tinha então a capacidade de poder viver no céu com Deus. Esse corpo glorificado de Jesus podia, como vemos que aconteceu, entrar numa sala estando as portas fechadas. Mas não se enganem, não era um mero espectro, não era um mero espírito que estava ali com os discípulos depois de ressuscitado. O corpo ressuscitado de Jesus era um corpo que podia ser tocado. Era um corpo físico. Tomé, que perdeu, não estava no primeiro encontro com os discípulos depois da ressurreição. Tomé duvidou da ressurreição. Lembram-se? Depois, no segundo encontro, Tomé já está presente e Jesus diz-lhe: Tomé, toca no lugar dos pregos nas minhas mãos. Toca, mete a tua mão no meu lado, no lado onde Jesus foi ferido com a lança. E Jesus, então, aprendemos aqui que evidenciava, ainda tinha no seu corpo as marcas do seu sofrimento. Jesus tem, por toda a eternidade terá, as marcas do grande sacrifício que fez pelo nosso pecado. Também vemos que Jesus, no seu corpo glorificado, já depois de ressuscitar, sabemos que Jesus comeu uma refeição, pelo menos uma refeição, com os seus discípulos. Eu costumo dizer que isso é uma verdade que me dá muita alegria. Porque eu tenho grande prazer em alimentar-me. E então sabemos que na glória, quando os nossos corpos forem ressuscitados para serem como Ele é, sabemos que também teremos a possibilidade de nos alimentarmos. Mas eu digo tudo isto porque há quem afirme que não foi o mesmo corpo que Jesus tinha neste mundo que ressuscitou. Há quem afirme que esse corpo desapareceu e que o corpo que Jesus tinha era uma simples miragem, porque Jesus é um espírito. Bem, nós não podemos ter estas dúvidas, porque a palavra de Deus é que nos ensina. Então, ao longo dos séculos, os crentes fiéis em Deus têm manifestado na sua forma de lidar com a morte, a forma como eles lidavam com a morte, manifestava a sua esperança na ressurreição. Por isso é que os crentes do Antigo Testamento e os crentes em Jesus, muitos ainda hoje em dia, preferem, quando um crente em Jesus morre, preferem o modo do enterramento e não outro modo como
outro modo de funerário, como a cremação, por exemplo. O enterramento é uma manifestação da esperança que o crente tem que um dia o seu corpo vai ser ressuscitado. Esta é a esperança de todo o crente, porque Jesus abre um precedente. A Bíblia diz claramente que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E essa é uma razão importante pela qual devemos cuidar bem do nosso corpo, sermos bons mordomos do corpo que Deus nos deu. Porque não é nosso. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço, pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. E então este corpo deve ser bem cuidado porque é o templo do Espírito Santo. Aqui Deus habita no coração de cada um que já teve o seu encontro com Deus, em que se arrependeu e recebeu Jesus como seu Salvador. Mas existe outra razão pela qual devemos cuidar bem deste corpo. Porque este corpo irá ser ressuscitado. Este corpo é o mesmo corpo com que eu vou encontrar-me com Deus e viver com Ele e servi-lo por toda a eternidade. É interessante observarmos que nas religiões e falsas filosofias, a maioria delas diz-nos que o corpo tem pouca importância. A maioria das filosofias falsas que existem neste mundo dizem que o material é pouco importante, o que é importante é o espiritual. Precisamos de ter algum cuidado porque nós sabemos que mesmo o material é a criação de Deus. E nós sabemos que foi o corpo físico de Jesus que ressuscitou. E nós também sabemos que pela ressurreição de Jesus é aberto o precedente pelo qual temos a certeza que nós também seremos ressuscitados. Em terceiro lugar, queria também vermos rapidamente sobre a pessoa da ressurreição. Vimos o poder da ressurreição, o precedente da ressurreição, mas agora também falar um pouco sobre a pessoa da ressurreição. E a pessoa da ressurreição, diz a palavra de Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. O mesmo Jesus, filho de Maria. O mesmo Jesus que caminhou nesta terra com o corpo que nasceu fisicamente. Esse mesmo Jesus foi o Jesus que ressuscitou. A ressurreição, então, ajuda-nos a lembrar que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem poder sobre nós. Reparem no que diz a palavra de Deus aqui neste versículo. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo tem senhorio, Jesus Cristo tem poder sobre as nossas vidas. Muitos querem fazer de Deus, muitos querem fazer de Cristo um moço de recados na sua vida. Muitos estabelecem os seus próprios planos, os seus próprios objetivos, dão valor aos desejos do seu coração e então querem, com a ajuda de Deus, cumprir todos os seus sonhos, os seus objetivos, viverem a vida à sua maneira. E muitos grupos religiosos aproveitam-se desta vontade carnal das pessoas e dizem: tu tens sonhos, tu tens objetivos, então nós vamos fazer com que Deus te ajude a cumprir os teus sonhos. Meus amigos, minhas amigas, o nosso sonho deve ser fazer a vontade de Deus. O nosso sonho, os objetivos da nossa vida deve ser viver a vida que Deus tem para nós. Como é precioso caminhar nos passos de Jesus. A Bíblia diz-nos que nós devemos seguir o exemplo dele.
A Bíblia diz-nos que nós estamos, se já entramos nesse relacionamento com Deus, a Bíblia diz-nos que nós estamos a ser santificados para nos tornarmos conforme a imagem do Filho de Deus. Meus amigos, minhas amigas, o desejo do nosso coração deve ser fazer tudo aquilo que Deus tem para nós fazermos. O desejo do nosso coração deve ser não dar glória a nós mesmos, mas dar toda a glória a Ele. Ele é Jesus Cristo, o Senhor. E sabemos que Ele é o Senhor porque Ele é o único que ressuscitou Ele mesmo com a sua própria força dos mortos. Não há mais ninguém neste mundo assim. Os líderes que inventaram as religiões deste mundo, esses líderes estão mortos e sabemos onde estão os seus túmulos. Nenhum líder fundador de qualquer religião neste mundo algum dia ressuscitou de entre os mortos e nem nunca ressuscitará, a não ser pelo poder de Jesus. Jesus é o único que disse, eu entrego a minha vida e eu voltarei a tomá-la. Este é o Senhor que vale a pena seguir. Este é o Salvador ao qual devemos entregar as nossas vidas. Meu amigo, minha amiga, em jeito de conclusão, deixe-me perguntar-lhe, você já deu a sua vida a Cristo? Você já fez dele o Senhor e Salvador da sua vida? Ore hoje mesmo a Deus, pedindo perdão dos seus pecados, dizendo a Deus, Senhor, eu creio que o sangue de Jesus é o único remédio que é capaz de curar o problema do meu pecado. Senhor, eu creio em Cristo, creio que Ele morreu pelos meus pecados e creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Salva-me pelo poder de Deus. Você está disposto a fazer esta oração? Se sim, gostaríamos de ouvir que você já tomou essa decisão. Se tomou a decisão hoje, graças a Deus por isso. Estamos alegres consigo. Se já tomou a decisão há algum tempo, mas gostaria de compartilhar, por favor, escreva-nos para um dos contactos que vai aparecer no seu ecrã e teremos muito gosto em alegrar-nos consigo na decisão que tomou. Quem sabe você é crente em Jesus e precisa de uma igreja que ensine a palavra de Deus. Possivelmente podemos ajudá-lo a encontrar uma boa igreja fiel que ensine a palavra de Deus, que fique perto de si. É possível que você queira uma Bíblia. Meus amigos, minhas amigas, é uma alegria muito grande podermos enviar-lhe gratuitamente a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo e o poder que é provado pela sua ressurreição acompanhe então cada momento do seu dia e da sua vida. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.